Olá, pessoal! Eu sou a Bruna Ongarato e esse é mais um episódio do Pod Biz, o Papo é Business. O convidado de hoje é o Richard Shoa. Ele é CEO da Revo e o maior influenciador do LinkedIn no Brasil. Seja muito bem-vindo ao episódio, Richard. Obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui com você e todos os nossos ouvintes aqui hoje. Bom, ninguém melhor do que tu mesmo para te apresentar, contar um pouco da tua história, os caminhos que tu percorreu até chegar hoje na posição de CEO. Legal. Assim, eu brinco que, primeiro, o que que a Revo faz? A Revo é a maior empresa de educação corporativa digital do país. Então, a gente faz ensino, treinamento para funcionários de empresas, modelo 100% B2B, e a gente capacita 2 a 3 milhões de pessoas por ano através das empresas. E de forma totalmente digital. Então, é isso que a gente faz. Tem mais ou menos 200 colaboradores e todos espalhados pelo Brasil e todos em casa, todos no modelo home office. Como que chegou nessa trajetória? Né, eu brinco que educação entra na minha vida 15 anos antes de eu nascer. Por quê? Porque meu avô foi fundador da Estácio. Então, desde que nasci, fui criado nesse meio da educação. Então, desde que eu me entendo como gente, a educação faz parte da minha vida. Com 18 anos, eu fui trabalhar na Estácio, não tinha outra opção, tinha que trabalhar na empresa familiar. Minha formação é TI, então aí eu brinco também que eu comecei a carreira como garoto de programa, né, fazendo programa de programação, tá? Então, eu começo como programador e rapidamente eu começo a entrar no negócio de tecnologia para educação. E aí, em 2006, mais ou menos, eu tinha 21 anos, meu avô falou para mim: o futuro do ensino está na tecnologia. E ele me convidou para montar um projeto de ensino à distância para a Estácio. Isso lá atrás, numa época que a internet não era muito desenvolvida, numa época que, né, não existia ensino à distância. Então, e começamos um projeto do zero, colocando disciplinas online. Depois a gente fez graduação, pós-graduação, montamos polos, colocamos satélites para distribuir conteúdo. Foi um projeto bem grande e que acabou se tornando um dos maiores projetos de ensino à distância do Brasil. Então esse foi o começo da minha carreira. Aí eu saí da Estácio em 2009, eu tinha 24 anos, para fazer mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, saí do Brasil, vou fazer mestrado em educação, então formação TI, mestrado em educação. E meu objetivo era voltar para continuar na sucessão da empresa que já tinha capital aberto, a Estácio, mas era uma empresa ainda, maior parte familiar. Só que aí em 2010, quando eu estava na Inglaterra, o meu avô decide vender a Estácio. E aí vendeu a empresa e, de repente, meu objetivo, que era voltar para a Estácio, não tinha mais essa possibilidade. E aí que eu comecei a pensar, o que eu vou fazer quando voltar para o Brasil? E aí eu pensei, vou empreender. Vou usar minha experiência de Estácio, meu mestrado em Oxford, para criar modelos diferentes de ensino através de tecnologia. Então foi isso que eu pensei. Só que antes de voltar para o Brasil, eu decidi que eu ia fazer um trabalho numa empresa inglesa. E aí eu recebi uma proposta de trabalho que é o seguinte: o salário era zero, vale alimentação zero, vale refeição zero, e a empresa ficava 4 horas da minha casa, então eu teria que me mudar para essa empresa. E essa proposta que eu recebi, eu topei. E aí eu saí da universidade, fui trabalhar nessa empresa, fiquei um tempo lá, trabalhando de graça, sem ganhar nada, fazendo downgrade total, assim, eu já era gerente, indo para executivo de uma empresa grande, capital aberto, tudo mais, para ser um estagiário. Então esse era o downgrade de carreira que eu fiz, só que eu estava numa empresa inglesa de tecnologia de educação. E meu objetivo era aprender o máximo para conseguir trazer isso de volta para o Brasil. E aí eu fiz isso, até que no último dia da empresa, do trabalho lá, o dono chegou para mim e perguntou: Richard, agora que você vai voltar para o Brasil, o que você pretende fazer? E assim, eu pensei, demitir ele não pode mais, né? Meu último dia. Então, o que eu falei? Eu falei, vou abrir uma empresa igual a sua. Aí ele falou para mim, e por que a gente não faz isso em conjunto?
Então, eu saí do Brasil para fazer mestrado, para voltar, acabou o sonho da empresa, virei estagiário e, de repente, virei sócio de uma multinacional no Brasil. Então, isso aí, só que a história parece uma história de fadas de conto, né? Conto de fadas, maravilhoso, mas não é nada fácil como parece ser. Por quê? Cheguei no Brasil, montei a empresa. Quando eu montei a empresa era eu presa, não tinha nada. Então, tudo bem, os ingleses entraram como sócios. Qual era o business plan? Vamos contratar um vendedor e ver o que dá. Era esse o plano. Tenho dinheiro para o salário de um vendedor por um ano e se der certo, ótimo. Se não der certo, aí acabou. Então era isso que a gente fez. A gente contratou um vendedor e aí começamos a tentar vender. Só que na prática, eu era um consultor. Eu era um consultor que dava palestras. Palestras presenciais, na época não tinha muito online, isso 2012 para 13. Então eu estava dando palestras, falando de educação corporativa, mostrando o que a Inglaterra fazia e tal, até que, depois de alguns meses recebendo o não de todo mundo, a gente finalmente ganha o primeiro sim, ganha o primeiro contrato e aí começa a montar a empresa. E a empresa cresce, desce, sobe, tem crise, aí impeachment da Dilma, aí crise no Brasil, aí volta, aí Covid, aí então uma montanha-russa total, nada que você possa imaginar como seria o modelo ideal, mas muitos altos e baixos, e hoje a gente acabou se tornando uma das maiores empresas do nosso setor. Legal, legal. Obrigada por compartilhar a história. Tu comentou do momento da tua carreira que tu saiu de gerente aqui do Brasil e tu foi para estagiário. Sim. Como foi para ti esse momento? Assim, foi tranquilo? Foi pensando assim, isso é em prol de uma coisa maior? Essa transição, como é que tu sentiu ela? E o quão importante isso foi para o teu desenvolvimento pessoal pós-experiência? Então, eu acho que a principal coisa aí é deixar o ego de lado. Se você ficar olhando para o seu ego, cargo, não, porque eu vou estar trabalhando de graça, eu vou ter que me sujeitar a alguma coisa. Eu sempre fui um lifelong learner, sempre busquei aprender, sempre busquei todas as oportunidades que vieram, eu sempre estava aberto. Então, para tudo. E isso fez com que as coisas acontecessem. Se eu negasse a oportunidade por causa que era longe ou porque... Assim, vamos combinar, era muito mais confortável eu não fazer nada. Era muito mais confortável ficar na faculdade, terminando meu mestrado, bebendo lá todos os dias com a galera, indo para as festas. Isso era o confortável. Então, o desconfortável era fazer o que eu fiz. E ter que trabalhar o dia inteiro e virar à noite tentando escrever a tese do mestrado. Só que, para isso, tinha que ter muito consciência do que eu queria. E o que eu queria não estava ali na Inglaterra, era o aprendizado que eu ia trazer dali e literalmente aberto para eu não sabia o que ia acontecer. Jamais esperaria que o dono da empresa ia querer virar meu sócio. Não é? Mas o fato de eu estar aberto às oportunidades, elas surgiram. Legal, 2 questões eu quero que a gente converse agora. A primeira que tu falou assim, eu sabia o que eu queria. O teu objetivo, ele era muito claro desde sempre? Desde que tu foi para para Inglaterra fazer a faculdade, tu já te visualizava nessa posição de CEO, a empresa, o que tu queria já estava claro? E a segunda pergunta é que tu falou assim, eu sou um eterno lifelong learning. E quais outras características tu considera importante, pelo menos foram importantes para a tua construção? Perfeito, ótimas perguntas. Se eu sabia o que eu queria, você sempre acha que você sabe o que quer e tudo muda e o que você quer muda também, não é? Eu saí da Estácio para fazer mestrado. Por que eu fui fazer mestrado em Oxford? Porque eu trabalhava no meio acadêmico, onde um mestrado, um título era valorizado. Ok. Hoje eu sou empreendedor e o título, o diploma em si, não faz diferença nenhuma
para mim. Mas no meio que eu estava, era importante. Principalmente se eu estava olhando para ter a sucessão da empresa, ser um dos sucessores da empresa. Então, você, dentro de uma universidade, é muito mais respeitado se você tem a titulação. Esse era o objetivo de ir. Só que chegou lá, meu avô vendeu e isso foi embora. E aí se tornou um novo objetivo. Vou aprender o máximo. Vou aprender o máximo que eu posso aqui para que eu possa abrir as portas. Aonde isso vai dar, eu não sei. Mas eu sei que eu preciso aproveitar o que eu conseguir. Então, além de trabalhar, eu aproveitei, viajei para 24 países naquele ano. Todo fim de semana ia para um lugar, pegava um busão, ia para algum lugar sem destino e ia conhecer as pessoas de outras culturas. Então, eu aproveitei o máximo aquele ano para me completar muito mais como ser. Foi mais um investimento em mim do que pensar na minha carreira. Porque a minha carreira, eu sabia que não seria lá, seria no Brasil. E teria que começar do zero. Agora, acabou que foi num caminho que eu não esperava e só foi porque eu estava aberto para essas oportunidades. E aí você falou a segunda pergunta do lifelong learning. Quais as tuas características foram importantes para tu estar onde tu estás hoje? Eu acho que a característica minha e de qualquer profissional que eu mais valorizo é a curiosidade. A pessoa tem que ser curiosa. Porque uma pessoa curiosa, ela está aberta para aprender. Então, se você não tem essa curiosidade, você acha que sabe tudo. Você está fechado no seu mundo, você está fechado. Então, o exemplo que eu falei, eu viajei para tudo que é canto, eu já, naquele ano, fui para 24 países, eu fui trabalhar, fui fazer tudo que eu podia porque eu era uma pessoa curiosa. Eu queria entender como coisas funcionavam, queria aprender o máximo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, essa mesma curiosidade também acabou acontecendo nos negócios. Porque, como eu falei, eu voltei para o Brasil, literalmente uma pasta no notebook, né? Ficando velho já. Notebook embaixo do braço, para começar algo que eu não tinha ideia do que era na prática. Eu não sabia o que era educação corporativa vindo do meio acadêmico. Eu tinha experiência em montar EAD, mas como seria um modelo corporativo, eu não sabia. Já tinha empresas muito bem estabelecidas no Brasil, maiores do que a minha. Hoje eu já sou maior que todas essas. Então já tinha um modelo aqui, onde eu, novamente, ano após ano, buscando conhecer mais, aprender mais, me desenvolver mais, fez com que a empresa pudesse continuar crescendo e continuar trilhando a jornada que a gente teve. Legal. A próxima pergunta é sobre hábitos. Porque tu comentou assim, lá na Inglaterra era muito confortável eu ficar na faculdade, eu não fazer nada, beber todo dia com a galera. E tu optou pelo caminho mais difícil, né? O do conhecimento, etc. E isso tem muito a ver com os hábitos, né? Lá tu criou hábitos que foram importantes para ti. E assim, ao longo da caminhada, alguns processos, eles exigem hábitos, outros exigem outros. Quais os hábitos que tu adquiriu, né, nessa jornada e que fazem diferença para ti? Perfeito. Eu acho que o hábito que eu mais tenho é ouvir podcast, audiobook, sempre estar buscando um novo tipo de conhecimento. Legal. E aí, por exemplo, um hábito que eu tenho é ir para academia. Eu vou muito para academia Sim. para malhar tudo mais, e fico uma hora. Essa uma hora eu estarei ouvindo algum tipo de conteúdo de aprendizagem. Então, seja um podcast, audiobook, seja o que for. No carro, também, mesma coisa. Sempre estou buscando novos conhecimentos. E aí você vai... Eu brinco que a aprendizagem é igual juros compostos. Né? Não é linear, é exponencial. É aquela curva que vai crescendo de forma exponencial. Então, se você vai somando essa uma hora por dia ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, de 10 anos, o que você sai à frente em termos de conhecimento, em termos de capacidade, de tudo mais, é muito acima. Então, acho que o hábito que eu tenho entra muito no meu desenvolvimento. Eu invisto muito nisso, faço curso no mundo inteiro, viajo muito,
eu invisto, de fato, bastante dinheiro em mim, nessa parte de conhecimento. Então, isso aí acaba sendo um hábito que eu tenho. E outro hábito que começou muito como, vamos dizer, uma brincadeira, assim, brincadeira não no sentido de brincar, mas de não ser algo profissional, foi escrever. Eu comecei a escrever principalmente para as redes sociais, então no LinkedIn, que você comentou, e comecei a escrever coisas que eu pensava, sem nenhum tipo de objetivo, de propósito. E esses pensamentos, junto com o conhecimento que veio adquirindo, foi se estruturando em conteúdos que eu escrevo hoje que tem engajamento absurdo nas redes sociais. Então é outro hábito meu. Você sempre vai me ver com o celular anotando coisas, escrevendo e tal. Adoro escrever post, elaborar texto, estrutura de frases, assim, eu gosto. Legal, muito bom. Sobre o teu hábito de estar sempre aprendendo, uma pergunta meio pessoal agora, todas foram, né, até Sim. agora. Mas quais os podcasts tu escuta? Ou assim, um podcast que te marcou, que foi importante, que te trouxe um insight interessante, um livro também que tu leu, que tu achou que se tu fosse dar dicas de conteúdos para que as pessoas pudessem se desenvolver dos conteúdos que tu absorveu, quais seriam? Eu, em termos de livro, adoro biografia. Então, gosto muito biografia do Steve Jobs. Mas, para mim, uma das biografias que mais marcou foi do Phil Knight. Phil Knight é o fundador da Nike. Que ele começou a Nike vendendo tênis importado do Japão na década de 60 dentro de escolas de ensino médio. Ele ia para treinos de escola de ensino médio, sacolão mesmo, e tentando vender tênis para quem estava correndo. Assim que ele começou a Nike. E ele ficou 18 anos da vida dele perguntando para a esposa todas as noites o que ele vai fazer quando quebrar. E é um livro sobre resiliência, é um livro sobre e tudo que você pode imaginar dar errado na vida dele, até que o livro acaba na abertura de capital da Nike, que é quando a coisa dá certo. Então, uma jornada aí dele de jovem até, e para um empreendedor que sofre essas dores de perder contrato, de problema com cliente, problema financeiro, problema de funcionário, que a jornada é uma montanha-russa, é uma história muito inspiradora. Então, esse é um livro que eu recomendo para todos os líderes, porque realmente inspira bastante. Agora, podcast. Eu escuto muitos podcasts americanos, tá? O que eu mais gosto de todos chama Business Wars, Guerras de Negócios. Que ele é um podcast que cria uma história entre duas empresas. Então, ele pega duas empresas, Nike e Adidas, sei lá, a McDonald's e Burger King. Ele vai comparar duas empresas e ele conta a história dessas empresas no formato de guerra, de batalha. Só que ele faz isso interpretando o passado. Então ele faz literalmente como se fosse diálogos, tal, toda a sonoplastia para parecer uma audionovela, assim, é bem legal. Então esse é o meu podcast favorito, escuto todas as histórias deles. Legal, então a gente tem aí a biografia do fundador da Nike, Phil Knight, do Phil Knight, e o podcast Business Wars, Business Wars, de guerra. de guerra, ok. Então, pessoal, seguem as dicas do Richard aí para absorverem conteúdo. E a questão de ser influenciador no LinkedIn? Porque isso tem muito assim, o influenciador não é ele que escolhe, né? O público escolhe, o público dá essa audiência. Como foi esse processo para ti? Tu sempre postou muito? Ou foi proposital? Vou começar a tentar aparecer ali pra galera. Qual é esse pedaço da tua história? Então, começou em 2018. Eu li um artigo de alguém que falou o seguinte: como eu faturei 300 mil reais pelo LinkedIn. Foi esse artigo que eu li, que era ele basicamente falando que criou relacionamento e isso ajudou ele a fechar um contrato de 300 mil. Quando eu li isso, eu falei, se esse cara tá fazendo, eu também consigo. E aí eu joguei um desafio para mim mesmo. Vou postar todos os dias por um mês e vou ver o que acontece. Mesma coisa lá da Inglaterra, vou ver o que acontece, é sempre isso, vou ver o que acontece. E em um mês eu saí de 0 para 5 mil seguidores.
dentro do primeiro mês, criando conteúdo e conteúdos que eu fui elaborando o meu modelo. Só que aí tinha uma estratégia que era como que eu consigo criar visibilidade e meu objetivo era poder palestrar em eventos. Por quê? Porque no meu negócio, nossa estratégia de marketing é muito relacionada com eventos. A gente vai para eventos, patrocina e ganha visibilidade. Só que assim, a gente era pequeno. Né? Em 2018, a gente tinha 18 funcionários. Né? Então, era uma empresa ainda pequena e a gente tinha recursos limitados. Então, eu pensei, se eu consigo ganhar visibilidade, talvez os eventos vão me chamar para palestrar sem ter que patrocinar. Foi o que eu pensei. Entendi. Aí eu comecei a postar. No ano seguinte, 2019, eu fui convidado para 43 eventos. Né? E muitos eventos dentro das empresas. Então começou a dar certo. E era só uma estratégia de eventos. Aí veio a pandemia. A pandemia para o meu negócio foi muito bom. Né? O ensino presencial acabou, foi tudo digital. Foi aí que a gente cresceu de 18 para 200 funcionários em pouco tempo. Na pandemia, todos os meus concorrentes tinham uma estratégia de marketing baseado em eventos. É o padrão do nosso setor. Só que os eventos acabaram. Eu já tinha 2 anos de rede social, um pouquinho de conhecimento em termos de alcance, e aí eu só acelerei. E aí que eu comecei a fazer live toda semana, durante a pandemia, comecei a acelerar conteúdo, botar muito conteúdo. Agora, o mais engraçado foi a transformação de ser uma estratégia para ser um propósito. Que foi muito numa linha que eu comecei a escrever conteúdos muito sobre a liderança, empreendedorismo, como que o chefe tem que tratar bem o colaborador, a importância do equilíbrio, de assuntos que entram sobre liderança, só que o modelo mais humanizado. E eu escrevi isso porque são coisas que eu acredito. Só que, quando eu fui ver, eu escrevia algo que eu não praticava. E aí eu comecei a ver, poxa, eu falo tanto de treinamento, mas eu não tenho treinamento na minha empresa. Aí a gente começou a criar políticas de ensinar inglês, de pós-graduação. Aí falou, poxa, eu falo de tal assunto e eu não pratico. E aí eu comecei a ser obrigado a me transformar como líder por causa dos conteúdos que eu escrevia. E aí, rapidamente, essa estratégia mudou. Eu falei, não, sabe do que? Eu não quero mais saber de ser convidado para eventos. Eu não quero mais uma estratégia comercial. Aqui vai ser uma estratégia ligada mais a propósito, de trazer a minha visão de liderança, de empreendedorismo, de uma visão mais humanizada, com mais equilíbrio e tal, para a rede. E aí que explodiu. Aí, tanto que você entra no minhas redes sociais, você não vai ver um post sobre produtos nossos. Não tem nenhum. E assim, eu posto muito. Eu faço 2 posts por dia há 6 anos. Então, são milhares de posts e muito conteúdo, tudo mais. Mas aí entra aquela coisa. Eu absorvo muito conhecimento, né, com os podcasts e tal, e eu adoro escrever. Então, e agora eu estou começando a interpretar, fazendo roteiros com vídeos, fazendo coisas mais no lado de humor, interpretando conteúdos diferentes dentro das redes sociais, só que tudo voltado para o propósito de mostrar uma liderança mais humanizada. Legal. Onde as pessoas encontram as tuas redes sociais? Fala pra gente. Então, pode ser no LinkedIn, Instagram ou TikTok, @Richard, com D mudo, então Richard Uchoa. Perfeito. Bom, e pra gente encerrar o nosso podcast, tu trouxe aqui tuas características, teus hábitos, onde tu aprende os conteúdos. Que dica que tu daria pro profissional que hoje quer crescer na carreira, que almeja um sucesso, um cargo de CEO? Qual seria a dica do Richard para esse profissional? A minha dica é você investir em você. Você é o maior ativo que você vai conhecer na sua vida. É você mesmo. E a única forma de fazer isso é investindo na sua aprendizagem. Então, não adianta culpar seus pais, o governo, os seus professores, o que for sobre o seu passado. Sobre o fato de você não ter uma educação, não ter feito a melhor escola. Você não controla o passado. Agora você controla o futuro. E esse futuro vem com você investindo em você, estando aberto para as oportunidades.
como eu dei vários exemplos aqui, não fazia a mínima ideia um dia, mas eu sempre busquei aprender e estar aberto e coisas vão acontecer com quem busca. Então, abre a cabeça e vai, porque as coisas acontecem. Perfeito. O futuro você muda. Sim. Uma excelente frase. Richard, muito obrigada pela tua participação aqui no PodBiz. Tenho certeza que o pessoal vai buscar, além de ouvir o podcast, o conteúdo que tu publica nas tuas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo episódio do PodBiz. Muito obrigado e boa sorte aí. Espero que você tenha curtido esse episódio e a gente se vê na rede social.